temos um relato impressionante, onde a família de uma benzedeira foi atacada sem piedade pela fera maldita. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi coletado pelo meu adorável inscrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, minha amiga querida e estimada JRP. Boa noite. É com muito prazer que venho aqui repassar para você e para o seu canal maravilhoso, mais do que um relato, uma história de vida, vivida pelo nosso conhecido de trabalho Gilmar e por sua família. A partir de agora, o relato será contado como se fosse o próprio Gilmar em pessoa a narrar. Saudações, minha amiga JRP. Meu nome é Gilmar. Tenho 60 anos de idade. Sou natural do Maranhão. Em 1975, eu estava na minha adolescência. Eu e minha família passamos por um sufoco muito grande. Até hoje, quando eu me lembro, me arrepio todo. Minha mãe, que se chama Dona Margarida, foi benzedeira a vida toda. Naquela época, gente pobre não ia muito ao consultório médico por falta de dinheiro. Então, os benzedores e curandeiros eram muito procurados. Minha mãe sempre foi muito boa e ajudava todo mundo. Quem podia dar alguma coisa, amém, e quem não podia, amém também. Ela curava muitas crianças e idosos com suas orações e ensinamentos de chás e garrafadas. Meu pai trabalhava de caminhoneiro, fazendo transportes, e às vezes ficava alguns dias fora de casa. Eu era o filho mais velho e abaixo de mim ainda tinham 3 meninos espoletas que me deixavam louco. Um dia, nossa vizinha, Dona Maria do Cosme, faça uma observação aqui, JRP, para que seus inscritos possam entender como tinha muitas Marias na vizinhança. E essa Maria a qual me refiro era esposa de um homem que se chamava Cosme. O povo se referia a ela dessa maneira para diferenciá-la das outras Marias. Dadas as explicações, um dia Dona Maria do Cosme procurou minha mãe pedindo ajuda para uma mulher que tinha um filho muito doente e que dava muito trabalho. Ele era muito nervoso e agressivo e essa mulher não sabia mais o que fazer para ajudar o seu filho. Então minha mãe pediu para que trouxessem um rapaz para que ela pudesse benzer. Porém, não conseguiram trazer ele, pois o mesmo não aceitava ajuda. Então minha mãe pediu para que trouxessem as roupas dele para ser benzidas. E Dona Maria trouxe a mãe do rapaz com suas roupas para que minha mãe pudesse benzer. Minha mãe fez suas orações e pedidos e na hora começou a passar mal. Disse que uma coisa muito ruim acompanhava o rapaz. Porém, naquele momento, a mãe fez o que estava ao alcance dela pelo rapaz. A mãe do rapaz agradeceu muito e minha mãe falou que na primeira oportunidade era para o rapaz usar a roupa. 2 dias depois, eu e minha mãe, que morávamos bem afastados do centro da cidade, fomos fazer compras na cidade, que era um pequeno vilarejo, com alguns comércios e algumas lojas, e aproveitamos para passar numa feira e comprar as coisas que faltavam em casa. De repente, se aproximou da gente um rapaz muito estranho, que começou a xingar a minha mãe de vários palavrões. Xingou minha mãe de vagabunda, prostituta e por aí afora. Nem eu, nem minha mãe conhecíamos esse rapaz. Sendo assim, para defender minha mãe, comecei a xingar o rapaz também. Peguei uma pedra da calçada e atirei nele. Alguns homens entraram no meio da briga para acalmar tudo. E o homem da barraca de peixe falou para minha mãe: "Não fique chateada, senhora, esse rapaz é louco da cabeça e não sabe o que está fazendo." Mesmo assim, eu e minha mãe ficamos muito chateados. Pegamos nossas coisas rapidamente, pagamos e fomos embora. No dia seguinte, enquanto minha mãe estava no portão esperando meus irmãos chegarem da escola, minha mãe viu o mesmo rapaz descendo a estrada de terra.
Estrada de terra essa que passava por nossa casa. O moço passou encarando a nossa casa com um olhar tenebroso. Deu uma parada, ficou observando a nossa casa e depois foi embora. Foi aí que a nossa vizinha, Dona Maria do Cosme, falou para minha mãe: esse rapaz aí é o filho da minha conhecida que você fez o benzimento. Então, minha mãe contou para Dona Maria do Cosme o fato ocorrido naquele dia na cidade e confessou a Dona Maria que uma sombra negra caminhava atrás daquele rapaz. Naquela tarde, meus irmãos chegaram da escola e minha mãe pediu para todos tomarem banho cedo e não brincarem na rua. Eu acho que minha mãe estava prevendo alguma coisa, pois à noite o mesmo rapaz passou pela estrada de terra em frente à nossa casa e começou a tirar pedras na nossa casa e a xingar diversos palavrões. Todos os vizinhos saíram para ouvir o escândalo e seu Cosme, marido de Dona Maria, botou o rapaz para correr. No dia seguinte, Dona Maria procurou a mãe do rapaz e contou tudo o que aconteceu. Ouvindo as palavras de Dona Maria, a mãe do rapaz disse que não contou ao filho que a roupa tinha sido benzida e que quando o filho colocou a roupa benzida, ele começou a passar mal e rasgou toda a roupa. Xingou ela e o pai dele e mesmo sem eles contarem quem tinha benzido a roupa dele, ele disse que iria acabar com a raça de quem tinha benzido a roupa dele, sim. Só que ela não achava que seu filho iria descobrir a casa de Dona Margarida e muito menos descobrir quem ela era, pois ela tinha feito tudo em segredo. A mãe do rapaz veio até a nossa casa, pediu perdão para minha mãe pelo comportamento do filho dela. Minha mãe disse que estava tudo bem, que ela sabia que o rapaz estava sendo atormentado. Porém, o problema não parou por aí. 3 dias depois, após o jantar, minha mãe estava lavando os pratos na pia e viu o rapaz que todos diziam que era louco passando em frente à estrada de terra da nossa casa. Dona Maria também avistou o rapaz. Mas seu Cosme não estava em casa aquela noite, estava trabalhando de vigia. Então, tanto ela como minha mãe trancaram as casas. Minha mãe fez suas orações e, como ela era muito devota a Nossa Senhora do Desterro, pediu proteção à Virgem Maria e acendeu uma vela. Nós fomos dormir cedo, porém, logo depois da meia-noite, um animal muito estranho que fazia um barulho de gato. Sabe quando o gato está brigando? O barulho era o mesmo. Esse animal ficou ora na porta da nossa casa, ora na nossa janela, e isso foi durante toda a noite. Era um barulho muito estranho, que dava arrepios no corpo, pois parecia que aquilo falava alguma coisa. Os cachorros dos vizinhos enlouqueceram de tanto latir. Mais de bravos, logo os cachorros danaram de chorar, pois os barulhos indicavam que aquele ser que estava do lado de fora da nossa casa atacou e bateu em alguns cachorros que saíram correndo e latindo ao longe. Aquele barulho de gato rosnando quando está brigando foi a noite toda. O ser ia de janela em janela e de porta em porta, sem parar. Somente quando o galo cantou, o tormento acabou. Todos os vizinhos ouviram. E o marido de uma vizinha saiu para ver o que era e disse que viu um bicho muito grande, grande demais na estrada para ser um simples gato. Dizendo isso, esse vizinho entrou para dentro de sua casa. E foi aí que minha mãe disse para nós: sabia que aquele bicho não era gato não, e sim o tormento do inferno para tirar nosso sossego. Ficamos com muito medo, eu e meus irmãos, mas minha mãe era muito firme e tinha uma fé em Nossa Senhora imbatível. Um vizinho nosso que também ouviu o tormento da noite foi até a casa de seu irmão e trouxe 2 cachorros grandes para ficarem soltos no quintal à noite, para fazer a proteção da casa dele e de toda a vizinhança, e trouxe os cães para que eles vissem e sentissem o cheiro de todos nós ali na vizinhança. Eram 2 cães grandes, um era um capa preta e o outro um grande cão que parecia até um lobo. Esse vizinho se chamava Tatal e disse que se aparecesse algum bicho durante a noite, ele ia soltar os cachorros para que esses valentes cachorros colocassem esse bicho para correr. E qualquer coisa que a gente precisasse, era só chamar por ele. Todos os vizinhos eram bons e gostavam de nós. E quando meu pai estava fora, tomavam conta da nossa família.
Naquela noite nada aconteceu. Porém, na outra noite, alguma coisa ruim voltou a atormentar os vizinhos e a rondar nossa casa. Ouvíamos estralos no quintal e alguma coisa corria de um lado do outro. Eu quis espiar pela janela, mas minha mãe não deixou e disse para mim: não olhe para o que está lá fora. O mal que está lá fora não vai entrar aqui. E quando você olha para o mal que está lá fora, meu filho, você dá força para que ele possa entrar aqui dentro de nossa casa. O ser que estava lá fora fez muito barulho. Os cachorros ficaram muito bravos e o nosso vizinho soltou os 2 cachorros dele como ele prometera. E depois de muitos latidos, teve uma briga muito feia e os cães lutaram e brigaram com alguma coisa durante muito tempo. Naquela noite, a gente não dormiu e minha mãe, por pena, não acordou a gente cedo para ir para a escola. De manhã, a gente viu o estado dos cachorros. Os 2 estavam machucados e um tinha perdido parte da orelha. Os 2 vira-latas de um vizinho foram mortos. Um, inclusive, teve a cabeça arrancada, mas acho que o ser que arrancou a cabeça do pobre cachorro a comeu, porque a cabeça não foi encontrada. Todo mundo ficou com medo. Nossa vila tinha umas 20 casas e tinha muitas crianças, então todo mundo começou a deixar as crianças trancadas em casa, e assim que anoitecia, todo mundo não saía mais para fora de casa de jeito nenhum, porque algumas pessoas diziam que podia ser onça ou um leão baio, mas minha mãe dizia que não. Teve uns dias de sossego e a gente contando os dias para o meu pai voltar logo. Aí, num dia de manhã, a mulher, mãe do rapaz louco, apareceu chorando muito, falando que seu filho tinha piorado. Segundo ela, seu filho passou a chegar sujo em casa, todo rasgado. Não comia mais a comida limpa, comia coisas do lixo e até as lavagens dos porcos. E que ela chegou a ver ele comendo até as próprias fezes. Minha mãe orou por aquela senhora e depois um homem que estava lá fora entrou na casa da minha mãe. Era o marido dessa mulher e minha mãe orou para esse senhor também. Benzeu os 2 e eles choraram muito. Ouvi o homem dizendo que estava sofrendo muito ao ver o filho dele se acabando aos poucos. Minha mãe viu que eu estava no quarto, ouvindo tudo, e mandou eu sair para a rua e ficar com os meus irmãos brincando. Eu me lembro que tive muita pena dos pais do rapaz louco. Quando eles foram embora, minha mãe me chamou e disse para eu ficar em casa e não sair de jeito nenhum, que ela tinha que ir para a mata pegar ervas e algumas coisas. Aquele dia, minha mãe fez muitas orações e rezas, e me lembro que almoçamos na casa de Dona Maria do Cosme. Me lembro também que minha mãe falou para Dona Maria e para o seu Cosme que não era para eles saírem à noite mesmo se eles ouvissem barulhos, e avisou os outros vizinhos. Disse que tinha uma coisa muito ruim rondando nossa vila. E, infelizmente, minha mãe tinha toda a razão. Uma coisa muito ruim rondou a casa dos vizinhos à noite e rondou nossa casa. Mesmo trancados em casa, a gente sentia uma presença ruim e alguma coisa do lado de fora da nossa casa. Me lembro que vi uma sombra grande em frente da janela do meu quarto. E depois essa sombra foi para a janela do quarto dos meus irmãos. Aquela sombra respirava forte e fazia barulhos estranhos. Deixou meus irmãos com medo. Eu chamei minha mãe, que se aproximou da janela e começou a orar. E foi aí que essa sombra resmungou alguma coisa e deu um murro forte na janela. Aquela noite não dormimos, porque aquela coisa não foi embora. Derrubou os latões de lixo, quebrou vários vasos e matou a gata da nossa vizinha que tinha acabado de dar cria. Graças a Jesus, naquela tarde meu pai chegou de viagem, então ficamos mais tranquilos. Meu pai era um homem muito bom, trabalhador, porém não gostava muito que a minha mãe benzesse as pessoas. Crianças ele não ligava, porém adulto, ele achava que minha mãe deveria cobrar alguma coisa, assim eles não iriam vir tanto em nossa casa a todo momento. Meu pai chegou e naquela noite foi tudo bem. Contamos a ele os acontecimentos e ele achava que era assim o filho perturbado da tal mulher que estava aprontando e assustando a gente. E meu pai ajeitou um bom cabo de enxada e disse que se o louco aparecesse, ele iria curar ele na paulada. Porém, tivemos paz quase uma semana.
Até que numa certa noite minha mãe disse que teve um pesadelo horrível, onde era salva por uma criança das garras de um bicho muito feio. E a criança dizia para ela: se levante e ora, e se coloque em vigia, pois as trevas e os moradores dela nunca dormem. Então minha mãe se levantou da cama e foi fazer suas orações. Minha mãe tinha um terço feito de umas pedrinhas chamadas de lágrimas de Nossa Senhora. Minha mãe orava o terço dia sim e dia não. Sendo assim, ela se levantou, acendeu suas velas e foi orar. Meu pai acordou e foi atrás dela e disse: vem pra cama, mulher. Agora não é hora de rezar. Tá ficando doida, tá? Minha mãe disse para ele ir dormir, que logo ela iria para a cama também. Mas minha mãe passou a noite orando e, segundo ela, por volta das 3 horas da manhã, ela ouviu ao longe muitos cachorros latindo e percebeu que os latidos se aproximavam e iam descendo a estrada. E ouviu como se fosse um cavalo pisando muito forte e pesado até chegar no nosso portão. Houve uma briga violenta de cães e eu acordei. E fui para a sala e lá estava minha mãe ajoelhada orando. Quando ela me viu, falou para mim: vai para o quarto dos seus irmãos, tranca a porta e só sai de lá se eu ou seu pai mandar. Perguntei por quê, mas ela me disse a mesma coisa e eu obedeci. Sei que alguma coisa ruim pulou para dentro do nosso quintal. Um bicho que rosnava e às vezes dava bufados, como um touro bravo. Aquilo batia nas paredes e dava murros que tremia a casa toda. Meu pai acordou, pegou o cabo de enxada, porém minha mãe falou para ele: não saia de casa, porque se você sair, você não vai voltar mais. O que está lá fora é ruim, é perigoso igual o Satanás. Não é coisa vivente desse mundo. Meu pai, bravo e nervoso, disse que deveria ser o vagabundo doido, enchendo o saco e fazendo palhaçada. E o porrete ia consertar a cabeça dele. E quando meu pai foi abrir a porta da sala de RP, aquela coisa deu um uivo tenebroso que fez meu pai, minha mãe e eu me gelar por inteiro. Sentimos um arrepio dos pés à cabeça. Já ouvi uivos de lobo em filmes, de leão, de onça, mas nada igual aquele uivo ou rugido. Não sei como explicar, minha amiga de RP, mas é uma coisa das trevas, vinda diretamente do inferno. Meu irmão caçula começou a chorar de medo e então aquela coisa começou a correr pesado lá fora e dar murros na janela e nas paredes sem parar. Até que aquela coisa pulou do chão para o nosso telhado e começou a arrancar as telhas e jogar as telhas no chão. O demônio tentou entrar pela cozinha, que era onde o telhado era mais baixo. E segundo meus pais, eles correram para a cozinha e acenderam a luz. E meus pais puderam ver aquela miséria do inferno em forma de bicho. Meus pais falaram que era um cachorro preto, como piche, com braços compridos e unhas pretas extremamente longas, focinho achatado e muitos dentes na boca e um olho que brilhava demais da conta. Aquele diabo arrancou as telhas e estava tentando pular para dentro de casa. Meu pai, que se chama seu Gilmário, apesar de homem valente, muito corajoso, segundo minha mãe, ficou hipnotizado pela monstruosidade daquela coisa e ficou parado, olhando. Minha mãe disse que o bicho estava com as garras segurando nas ripas de madeira do telhado e iria dar um bote certeiro em cima do meu pai. Porém, minha mãe, que também ficou paralisada de horror, teve uma reação que ela mesma não sabe como ela conseguiu ter. No ápice do impulso, ela jogou o terço de lágrimas de Nossa Senhora no bicho. Segundo ela, o terço se enroscou no pescoço do demônio, que deu um grito e pulou do telhado e pudemos ouvir aquela besta se debatendo e rolando de lá para cá e gritando, ora parecendo gente, ora igual um animal. Aquilo derrubou tudo que estava no quintal. Foi horrível. Aquilo se rolava e batia no muro. Ora, batia em nossa casa. Depois ele saiu correndo, derrubando a cerca de madeira que ficava na frente de nossa casa e rolou na estrada de terra, uivando e fazendo um barulho horrível. Foi a coisa mais horripilante que eu já ouvi até hoje em minha vida. Nosso vizinho, seu Cosme, saiu para fora da sua casa e viu aquele demônio rolando no chão. E segundo ele, aquele demônio levantava até poeira. Quando o bicho avistou seu Cosme, ele correu na direção do seu Cosme. Seu Cosme conseguiu correr para dentro da casa dele. E com uma única cabeçada, o bicho quebrou a porta da casa do seu Cosme, mas não entrou. E saiu estrada abaixo correndo e gritando.
Foi uma noite muito assustadora, noite essa que nunca esquecemos. No dia seguinte, toda a vizinhança falava sobre o fato ocorrido, e muita gente viu aquele demônio ou lobisomem correndo estrada fora. Por muitos dias, todo mundo ficou com medo, pois se o bicho foi capaz de quebrar, rachando no meio a porta do seu cosme, imagine o que ele poderia fazer com uma pessoa. Meu pai, depois disso, GRP, começou a orar mais junto com minha mãe e não implicava mais com os benzimentos dela. Os vizinhos, ao entardecer, se trancavam em casa e só saíam pela manhã. E meu pai não pegou carreto por uns dias para ficar em casa protegendo nossa família. Alguns dias depois, o tio de minha mãe, que se chamava Lupercínio e também era benzedor, apareceu para nos visitar, dizendo que há dias sonhava com minha mãe. E foi aí que minha mãe e meu pai contaram tudo o que estava acontecendo por ali. Tio Lupercínio benzeu a casa e nossa família e fez uma oração e simpatia para afastar a coisa ruim. E naquela mesma semana, a mãe do rapaz doido apareceu em nossa casa, dizendo à nossa mãe que seu filho tinha aparecido em casa todo sujo, rasgado e muito machucado. Segundo a mãe do rapaz, ele estava todo cortado, como se tivesse sido arranhado por alguma coisa, que o cortou muito no pescoço, no peito e nos braços. Porém, o rapaz estava mais calmo e não estava tendo as crises de loucura, nem comendo mais lixo. Então minha mãe e o tio Lupercínio marcaram de ir benzer o rapaz na casa dele. E no dia marcado, assim que minha mãe e o tio dela chegaram na casa do rapaz, o tio Lupercínio recebeu seu guia espiritual, que fez um trabalho e revelou à família do rapaz seu infortúnio, e disse para o rapaz: esse tormento vivenciado nessa casa foi provocado por uma mulher. Mulher essa que gostava de você e que você se deitou com ela. Essa mulher é mais velha que você e queria muito você, mas você não quis ela e ainda desdenhou dela, dizendo que ela era muito velha para você. Mesmo assim, ela começou a te dar presentes caros e dinheiro, e você aceitava tudo e se deitava com ela. Depois que você sumiu de lá e ela te viu com outra moça, ficou com ódio de você e fez esse feitiço bravo para você. Feitiço esse que era para destruir a sua vida toda. O bicho que estava com você estava te fazendo virar um bicho também e te deixando louco. Se não fosse seu pai e sua mãe, você ia acabar como um andarilho. E um dia, quando virasse esse bicho feio, não ia conseguir desvirar mais. O feitiço que essa mulher provocou para te fazer o mal jogou um espírito ruim de um lobisomem nas suas costas, e isso ia te destruir aos poucos. Tanto que você já estava comendo lixo e até matando animais e atacando criações. Sua sorte, meu filho, foi que você não tomou sangue de gente, porque senão você não teria mais salvação. O rapaz confirmou tudo o que o guia do meu tio falou, e depois disso começou a melhorar. Segundo meu tio, foi ele transformado em lobisomem que tentou atacar minha família. Meu tio Lupercínio ficou alguns dias com a gente, disse que esperava uma surpresa. Na hora ninguém entendeu, mas GRP ele tinha razão. Pois 15 dias após o fato ocorrido, durante a madrugada uma coisa ficou roncando muito alto nos fundos da nossa casa, num terreno cheio de mato e árvores. Era o mesmo ronco que o lobisomem dava quando atacou nossa casa. Porém, tio Lupercínio já estava preparado. Ele se levantou e disse para minha mãe e para o meu pai ficarem calmos. Em seguida, tio Lupercínio abriu a porta da cozinha que dava para os fundos do quintal e falou umas palavras e jogou alguma coisa lá fora. Então o que estava roncando na escuridão, balançando os galhos das árvores e pulando de uma árvore para outra, deu um grito bem alto, um grito que a gente não sabia se era de gente ou de bicho, pois o grito parecia uma mistura dos dois. E depois disso deu um estouro. Se uma bola, uma bexiga muito grande, cheia de ar, estourasse. O quintal e a mata ficou com um cheiro muito forte de enxofre. Apesar das janelas e portas estarem fechadas, o cheiro forte de enxofre entrou dentro de nossa casa. Meu tio Lupercínio aí falou que o mal tinha acabado, que o espírito imundo tinha sido mandado de volta para o lugar de onde ele veio, e que nossa família, assim como a família do rapaz, agora sim teríamos paz.
Meu tio Lupercínio, após esse trabalho, foi embora. E graças a Deus, a Nossa Senhora, a minha mãe e ao tio Lupercínio, a nossa vida voltou ao normal. E aos poucos os vizinhos foram perdendo medo e voltaram a andar à noite pelas ruas. Alguns anos depois, nossa rua foi asfaltada, ganhou mais iluminação e ganhamos também novos vizinhos. E num certo dia, na cidade, eu, minha mãe, meu pai, juntamente com os meus irmãos, encontramos o rapaz que antes era louco. E acredite, GRP, o rapaz estava mudado. Agora era noivo. Estava totalmente curado da feitiçaria que fizeram para ele. Porém, ele se casou e mudou da cidade, pois as pessoas ainda comentavam sobre seu passado. Afinal, depois que você vive uma experiência dessas, tem receio a vida inteira. Meu pai e minha mãe sempre tiveram cuidados com a gente e davam muitos conselhos para nós. Pediam para que tivéssemos cuidado com a noite e com as pessoas estranhas. De muito tempo e por muitos anos, meu pai Gilmário teve pesadelos com a cara do bicho medonho. Segundo meu pai, a face da fera, quando era vista, com certeza marcava a pessoa para toda a vida. Meus pais ainda são vivos, graças a Jesus. Meu pai tem 93 anos e minha mãe tem 89 anos. Ainda vivem no mesmo lugar e todos os anos em minhas férias e no final do ano eu vou para lá visitar eles. E sempre me lembro do gemido daquele bicho e dele rondando nossa casa, tentando invadir a mesma. Foi algo que nos marcou muito e sempre peço a Deus para nunca mais deixar alguém da minha família cruzar com um lobisomem em nome de Jesus. Esse ser não é brincadeira não, GRP. Todo cuidado com lobisomem ainda é pouco. Obrigado por contar minha história, a história da minha família. Abraços e muitas felicidades e bom começo de ano para você e para sua família, além dos seus ouvintes. Jesus Cristo abençoe e cubra todos vocês. Fiquem com Deus. Gilmar de Oliveira Benedito, amigo do Fernando Aparecido da Silva, aqui da Transportadora. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço o meu inscrito maravilhoso, Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente mais uma vez coletou um relato esplêndido para o meu canal. A você, meu amigo querido, um treva beijos. O Treva Salve de hoje vai para membros do canal Ivete Fagundes, Carvalho News, Angel Renil e Tommy Shelby. Salve também para Ilza Conceição, que mora na cidade do Conde, na Paraíba. Tamires Rodrigues, doutora Jane Lima, Márcio Matoso, Tânia Lopes, Josiane Ribeiro, Solineide Oliveira, Edilaine Cuervo, Yasmin Mendonça, Silmara Santos, Edilaine Paulino, Natasha Lins, Cláudia Motoli, suas lindas filhas, Lele e Rafa, Karine, Estrelinha, Luz e Gratidão. Bora dar uma força para esse canal maravilhoso da Lu, pessoal. Cristiane Neve, sua linda filha, Yasmin, diva do meu cheesecake. Elias André, seu filho lindo, Ellison André. Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã. Fernando Cândido Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. José Otávio Zani Mendes, Alex Cavaleiro de Leão. Jaqueline Majeski, do Céu Cândido, Cici das Estrelas. E seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Ronaldo dos Santos Diniz. Flávio Júnior, bora dar uma força para esse canal desse cantor maravilhoso no YouTube, pessoal. Letícia Carvalho, Paula Silva Silva, Mr. Silva, Maria Galbo, Júlio César Silva, Carlos Tadeu, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Messias, Suzane Valim, Pata Diva da Jacu, Nilce do Lago, Marisa Morei, Shirley Zafalon, Rosemary, Paulo Pancararu, Vandilva Lima de Almeida, Flaviana Braga, Josué de Souza Pereira, Silvia Fagundes, Georgiane Polastre, Ed Arrepiar, Lu Toledo, Rodrigo Araújo, Adailza Conceição, Fábio Francisco Xavier, Roberta de Souza Camargo, Regina Silva, Val Matos, Santo Cris, Clau Maciel, Narai Santos, Maria Bezar Santana, Evaldo Ribas, Francisco Buch,
Juliane do Carmo, Sandra Abreu, Tamara Maria Cardoso, Vânia Santos, Marcos Souza, Professor Negrão, Beto Pulga, Wagner Conceição, Eliana Misael, Letícia Negrão, Rita Carolina, Brenda Lilian Correia e Leandro Santana de Moraes. Observação importante, eu vou ser os mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restreva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão está crescendo, e essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restreva Salves geralmente são postados no vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais, um Restreva beijos de luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um Restreva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.